E aí pessoal, mais um vídeo aqui, e no vídeo de hoje trago para vocês nada menos do que a Ending Blade, a espada utilizada pelo Noctis de Final Fantasy XV. E eu vou mostrar passo a passo a construção dela. Então, bora lá! Primeiro aqui temos o molde, uma imagem de perfil da espada, e eu vou estar deixando para vocês, que é só para auxiliar na criação da espada. Aqui eu tenho um cano de 75mm para fazer a lâmina, e eu vou tirar uma parte de 70 centímetros de comprimento. Ou seja, onde eu estou marcando é no comprimento de 70 centímetros de cano. Agora, com o soprador, eu vou estar utilizando aqui para deixar plano, amolecendo todo o cano. E assim, com um pedaço de madeira ou algo plano, eu vou estar pressionando a parte do cano, assim deixando ele reto. E assim com todo o resto, até que fique mais ou menos desse jeito. Agora vamos desenhar o formato da lâmina, baseando no molde que eu fiz com a imagem. Bem, é mais ou menos assim o formato, então agora eu vou cortar utilizando a micro retífica. E agora eu vou estar usando a lixa para deixar bem lisa a parte do fio da lâmina. E com super cola ou cola instantânea eu vou estar juntando as duas partes da camada, fazendo que fique liso e junto. E agora aqui com um cano de 25, de mais ou menos meio metro, eu vou estar aquecendo um pequeno pedaço de mais ou menos uns 15 centímetros para colocar por dentro da lâmina, usando assim como um suporte para estar fixando o cabo. Então eu vou estar dilatando um pouco com o soprador para ter espaço de encaixar. E agora que eu já tenho um espaço formado, basta passar a cola instantânea e estar fixando. Aqui eu tenho um cano de 40mm de diâmetro, então eu vou estar marcando 40 centímetros, então eu vou estar cortando e abrindo ele no meio, cortando ele no meio, e também com o soprador eu vou estar aquecendo para poder deixar ele totalmente plano. Depois de deixar ele plano, eu vou aquecer ele novamente. E depois eu vou colocar em volta de uma garrafa PET para deixar em um formato cilíndrico. Então, usando a cola, eu vou estar juntando para ficar fechado. Agora, na parte central dos dois lados, eu vou fazer, usando uma tampinha de refrigerante, um círculo que é para fazer o encaixe do cano de 25mm. Então eu vou usar brocas cada vez mais grossas para ir podendo abrir o buraco, até que fique no tamanho da espessura do círculo que eu fiz com a tampinha. Assim vai dar para encaixar perfeitamente o cano de 25. Agora basta encaixar no cabo. Mas eu preciso fazer 2 descontos na parte do furo, que é para encaixar na parte de trás da lâmina.
assim vai se encaixar perfeitamente. Agora vamos fazer o fechamento utilizando dois pequenos pedaços de cano de 40, onde eu deixei eles planos, e basta estar circulando o contorno do cilindro. E também vou estar usando o cano de 75 no meio para marcar um círculo interno, e assim vamos cortar a parte interna e o círculo externo do cilindro. E basta colocar em cima do outro pedaço e tá usando como molde. Agora nós temos as duas partes, com as partes internas e aqui eu tenho uma espécie de tela que você pode encontrar em ferragistas, e eu vou estar colando porções do tamanho do círculo que eu fiz. E assim eu vou estar cortando os excessos. E também eu vou estar fazendo pequenas marcas, que são os detalhes, e utilizando a microretífica. E assim vou estar colando na parte central. Eu vou esquentar um pouco para dilatar o cano, assim eu vou poder encaixar na parte interna. Agora aqui eu tenho outros 3 pedaços de 40 mm e eu vou repetir basicamente o mesmo processo. Eu vou colocar pedaços de telinha na parte de dentro pelos dois lados. E assim eu vou estar dividindo apenas um no meio, que é para encaixar na parte central da lâmina. Então basta passar a cola instantânea e tá fixando. E o mesmo processo com as outras na parte lateral. Usando EVA, eu vou tirar algumas partes iguais de largura de 7 centímetros . Todas elas têm a mesma largura, apenas o comprimento que eu vou fazer a diferença de 1 centímetro de cada uma. Ou seja, eu vou ir diminuindo gradativamente uma por uma. Assim eu vou ter uma espécie de escadinha, que é para fazer a parte do motor. Agora estou marcando 2 riscos centrais. Então eu vou estar fazendo 2 cortes nas partes que eu marquei, em todas elas, e assim eu vou encaixando as partes da estrutura, que são 2 pedaços de PVC. Então, como a parte da lâmina vai atrapalhar o encaixe, eu vou ter que fazer um pequeno corte na parte estrutural do motor e também em algumas partes que são as primeiras, para assim estar podendo encaixar. E usando tinta PVA, tinta acrílica, eu vou estar impermeabilizando para poder pintar o EVA logo após.
Agora eu vou estar fazendo uma pequena caixa na parte de cima, utilizando também pedaços de EVA para fazer o fechamento do motor. E assim a parte do motor está praticamente pronta. Eu vou juntar mais algumas partes de EVA e eu vou estar fazendo um desenho de um parafuso, como se fosse o formato de uma porca. Dessa maneira. Então basta estar colando. Agora vamos fazer os outros detalhes. Aqui eu tenho uma parte de EVA de mais ou menos 8 centímetros. Eu vou estar deixando ele com 3 centímetros de largura e apenas vou arredondar um dos lados. E assim eu vou repetir com os outros, utilizando a primeira parte como molde. Então, basta estar colando todas as outras partes, que no total são 4 partes. Assim vai dar a espessura necessária. Também vou estar utilizando o cano para fazer o encaixe, já que é o mesmo cano de 40 milímetros. E assim vai se encaixar perfeitamente. Vou dar apenas uma lixada para fazer o acabamento. E vai ficar assim. Agora aqui eu vou começar a fazer a alavanca, já aproveitando o formato da peça que eu já havia feito. Então, basta estar desenhando no mesmo tamanho, de mais ou menos 10 centímetros. Caso você não consiga desenhar, basta imprimir a parte em um tamanho de resolução maior e assim usar como molde. E basta recortar. Agora com a primeira parte, basta colocar por cima do outro pedaço e assim temos as duas partes já com a espessura e basta colar na primeira parte que eu fiz. Assim vamos encaixar juntamente com a outra parte. Agora do outro lado vamos fazer uma pequena caixinha, então eu tirei um pequeno pedaço aqui de EVA retangular e assim eu vou colocar na parte onde eu quero encaixar e com o lápis eu vou sublinhar a parte do encaixe. Assim basta estar cortando e colocando por cima da outra parte exatamente igual e sublinhando. Então eu vou colar outros pedaços, que é para fazer a espessura para o fechamento da caixa.
Aqui eu tenho um pequeno tubo de garrafa PET. Eu vou estar fazendo uma marcação de mais ou menos da metade ali da tampinha, que é para estar podendo fazer o encaixe desse tubo. Então eu vou cortar com o estilete da espessura do tubo. E assim basta estar encaixando. Eu coloquei corante azul para dar esse tom no fluido, e assim com a cola basta estar fixando. E também eu vou colocar um pequeno pedaço de Durepox na parte superior para fazer como se fosse uma tampinha. Agora eu vou usar a tinta PVA para cobrir toda a parte de EVA. Assim vai ficar melhor para a pintura, já que o EVA é poroso. Então, usando tinta spray cromada, eu vou pintar toda a parte do motor e da lâmina. Agora que já está todo pintado, eu vou fazer um pequeno detalhe, que é do suporte do motor. Apenas fazendo um pedaço triangular e tirando a parte do meio, assim encaixando perfeitamente entre o motor e a lâmina. E também eu tenho que tirar outro pequeno pedaço retangular, e assim eu vou fazer algumas marcações para auxiliar com que eu possa fazer duas pontas, uma de cada lado. E também eu vou estar tirando o miolo. Agora basta fazer um pequeno corte para encaixar na parte de dentro. Agora eu vou fazer um pequeno círculo com o EVA para que fique na espessura do cano do cabo, e com outro também de uma espessura menor eu vou estar colocando por cima para fazer um relevo, e assim encaixando no cabo, apenas para a parte estética. E utilizando a cola quente para fixar e deixar como se fosse soldado. Agora eu vou estar pintando com a tinta preta os detalhes. E com a fita isolante eu vou estar cobrindo toda a parte do cabo. E no final eu vou colocar uma pequena tampinha de refrigerante. Então basta passar cola instantânea e tá fixando. Então eu vou pintar com a tinta acrílica metálica. E agora na parte da lâmina eu vou estar fazendo os detalhes finais. Então eu vou usar o auxílio da régua para estar fazendo a marcação da área onde eu tenho que pintar. Exatamente como no formato do desenho.
agora no meio eu vou fazer os detalhes. E na onde eu estou desenhando, na parte do meio, é onde eu não vou pintar. Então, com a tinta preta acrílica, eu vou preencher toda a parte do limite sublinhada. E assim, a nossa espada está pronta. Bem, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado final da espada. Esse foi o projeto mais complexo e cheio de detalhes que eu já fiz de uma espada. E é claro, se gostaram, não se esqueçam de estar curtindo, se inscrevendo aí e ligando o sininho para receber mais vídeos como este e também de estar mostrando para os seus amigos o canal, beleza? Esse já vai ser um ótimo presente de aniversário para mim, que hoje estou completando 19 anos. Então é isso aí e até a próxima!